sido. Portanto, gostaria de começar por agradecer o privilégio que é partilhar pessoalmente e, na medida das limitações, com o Centro de Investigação para Ensino Serenal, aquilo que é esta comunidade do Centro de Investigação para Ensino Serenal. Portanto, uma comunidade que está a crescer além mundo, de uma forma extraordinária, e que consegue concretizar algo que eu diria quase impossível, que é uma Assembleia de Investigadores de 15 em 15 dias, com uma variedade de assuntos extraordinária. O meu assunto talvez seja um assunto um pouco mais chato, portanto, talvez seja dos membros, mas é uma realidade. Mas gostaria de enaltecer isso. Gostava também de saudar e agradecer a presença de todos, como é óbvio, para podermos partilhar algumas ideias. Eu coloco um pouco. Aprendi muito em Inglaterra que estas sessões são utilizadas para a crítica. Não são utilizadas. Estou a ver o professor Ramakilé, que me sucedeu como presidente da Conselho Geral do Biblioteca Santarém, e o professor Ramakilé também tem uma cultura anglo-saxónica, e há uma diferença. Os anglo-saxónicos utilizam estas sessões para a crítica. Normalmente, quando uma pessoa apresenta uma sessão destas, tem a noção que vai ser muito criticado, porque é esse o propósito de fazer a sessão. Portanto, é expor um conjunto de ideias e depois obter muita crítica. E a partir dali processa-se um processo criativo de refinar as ideias. É nessa postura que eu me coloco, portanto, é partilhar convosco algumas ideias. Mas como o Sr. Martinho disse, eu também sou uma pessoa extremamente teimosa, como todos os investigadores, não é? Portanto, persigo um objetivo, tento estudar um objetivo e dizer o que é que eu de melhor poderia contribuir para aquele objetivo. E é isso que eu vou tentar partilhar convosco aqui hoje. Portanto, que é uma matéria que é extremamente atual, que é a reforma do ensino superior, e que eu acho que deve começar por ser reequacionada. Portanto, a reforma do ensino superior em Portugal, estou a desviar, mas que deve ser reequacionada num contexto correto, que é o contexto internacional. Portanto, há uma mensagem muito forte logo no próprio título da discussão. Fazer uma reforma do ensino superior em Portugal sem contextualizar no contexto internacional da lusofonia e da Europa é de um risco muito elevado. É de um risco muito elevado. E esta é uma primeira mensagem forte e talvez seja a mensagem mais forte da discussão. E eu vou procurar fazer isto com 3 pontos, 3 dimensões diferentes, abordando por 3 perspectivas diferentes. Começo a fazer uma coisa tipo anglo-saxónica, vamos diretos falar sobre o assunto, de forma diferente. Mas depois vamos tentar perceber que tudo isto tem que estar na perspectiva estratégica internacional. E vou dar como exemplo a lusofonia e a Europa. Mas, portanto, poderíamos pensar numa estratégia alternativa. E, finalmente, vou apresentar 5 falácias que conduzem pelo caminho certo ou pelas pedras erradas os investimentos feitos nesta área. Ou seja, uma síntese do que é que pode correr bem e o que é que pode correr mal, não é? No processo. Portanto, e era esta a perspectiva da discussão. Portanto, começar pela reforma, discutindo já uma conjunto de reforma, colocá-la na perspectiva certa internacional e depois evitar as falácias. Quais serão estas 5 falácias que estamos aqui a falar? A questão da reforma. Eu tenho aqui algum anticorpo quando se me coloca o tema da reforma e reorganização do ensino superior. E esse anticorpo vai no seguinte sentido. Primeiro, não posicionar no contexto europeu da lusofonia internacional. Ou seja, é um grave erro, é uma omissão grave. Segundo, não perceber que ele ocorre hoje de uma forma completamente diferente de ver o ensino. O ensino tem que estar no quadro da quadratura do ciclo. Ensino, a ciência, a tecnologia e a inovação. E isto tem impactos muito grandes na forma como se quer fazer a reforma. Ou seja, e este é o ponto de partida para começar a definir o que é isto, a reforma e a reorganização do ensino superior. Se nos textos que aparecem vão aparecer a integração internacional,
da reforma. Se não aparecer a integração dos 4 quadrantes do ensino, ciência, tecnologia e inovação, na minha perspectiva, estamos a omitir uma grande parte do processo. Portanto, na minha perspectiva, estamos a omitir uma grande parte do processo. Mas estaremos a omitir mais se fizermos se ultrapassarmos a nós próprios. Ou seja, isto é uma perspectiva muito recente, 2011-2012, da Direção de Ensino, da distribuição das universidades pelo país, da rede, como se chama, a rede de ensino superior público universitário. Fazer um processo de reforma do ensino superior, previamente a definir uma estratégia global para o ensino superior, é, como diz um ditado chinês muito conhecido, todas as grandes caminhadas começam com um primeiro passo. Mas o primeiro passo tem que ser no sentido certo. Porque se a pessoa faz uma grande caminhada, no sentido errado. E a minha primeira linha de força é dizer que podemos, não estou a dizer que podemos estar no caminho errado, que é, estamos a fazer uma reforma e uma reorganização do ensino superior e ainda não temos uma estratégia global do ensino superior perfeitamente definida. Portanto, e é bom que os atores, todos nós que participamos destas coisas, sejamos cientes do que é que estamos de onde é que estamos e o que é que estamos a fazer. Portanto, este é o primeiro aspecto que deixaria de forma muito vincada. O segundo aspecto é ainda mais, mexe muito mais connosco, como pessoas que têm estado ligadas à vida das universidades e à vida dos politécnicos, que é, nessa estratégia global, deve, daquilo que se chama o regime das instituições de ensino superior, deve ficar também claramente, estrategicamente definido o papel das universidades e dos politécnicos. Se têm papéis diferenciados, se são parceiros maiores ou menores, querem carreiras, querem objetos, querem resultados, ou se são parceiros iguais em diferentes magistérios, têm magistérios diferentes. E isso também tem que estar muito bem definido. Se eu olho para a realidade atual, o que eu vejo é que são parceiros diferentes e sem uma definição muito clara das zonas de intervenção. E a tendência até na reforma até pode ser para confundir ainda mais. Portanto, quando uma perspectiva estratégica obrigaria a dizer os atores, universidades, politécnicos, nas suas redes, são ou não parceiros iguais em diferente magistério e qual é o magistério que cada um deles ocupa e como é que isto é feito. Esta discussão tem que ser feita. Portanto, não vale a pena conduzir a reforma e a reorganização sem preparar estrategicamente esta discussão e defini-la e clarificá-la. E há muitos bons exemplos disto. Né? Portanto, os países nórdicos são bons exemplos disto. A Alemanha é um bom exemplo disto. A Inglaterra é um bom exemplo disto. Portanto, internacionalmente não faltaria por onde ir fazer isto. Porque isto tem um impacto, isto não seria muito danoso se não tivesse impacto naquilo que está ali no mapa, que é regiões. Estes atores, as universidades, os politécnicos, não vivem deslocados da vida das pessoas, vivem nas regiões, estão espalhados geograficamente nos territórios, têm comunidades à volta disto. Portanto, este é o mapa, mais uma vez, da distribuição da rede universitária pública pelas regiões, pelos espaços geográficos portugueses. Portanto, é de primordial importância na estratégia global definida, primeiro defini-la, segundo, definir os posicionamentos dos diferentes atores, os mais existirem ou não, o posicionamento da parceria, igualdade ou desigualdade. Esta é a rede dos politécnicos. Esta é a rede do ensino superior politécnico desde 2012, portanto, há relativamente recentes, e como pode-se verificar, mais uma vez, o conceito de territorialidade perfeitamente claro naquilo que é as missões dos politécnicos. Eu vou tentar dar uma ideia nada exaustiva do que é que eu queria dizer por magistério, portanto,
Eu gosto de ter magistério, portanto, eu tenho um mentor intelectual que é o Stephen Jay Gould, que diz que a ciência e a religião podem sobreviver e viver em conjunto em diferentes magistérios. E eu acho que o conceito que ele utiliza pode muito bem ser utilizado aqui para as universidades politécnicas. Portanto, podem perfeitamente conviver como parceiros iguais em diferentes magistérios. Porque todos eles podem, de facto, ter as suas vantagens e desvantagens. Eu coloco aqui 4 que são para mim perfeitamente claras. A inovação e impacto nos territórios e nas regiões. Portanto, o Politécnico foi criado para essa missão, ter uma inovação, ter impacto nos territórios e nas regiões. O ensino empresarial e profissionalizante, ligado diretamente ao mercado, ligado às empresas. A possibilidade de só nos territórios, só tanto tão próximo, portanto, por causa da questão da proximidade, de construir as comunidades da inovação e do conhecimento. Portanto, porventura, talvez só os politécnicos estejam em condições de valorizar e de fortalecer este tipo de atuação. E é isto que deveria ser explorado ao limite, preparado, definido estrategicamente e conjugado na reforma do ensino superior. Portanto, ou seja, e esta seria a forma anglo-saxónica de ver a coisa, não é? Eu peço desculpa pelo meu anglo-saxonismo, porque ainda estou com o percebimento que, portanto, os anglo-saxónicos, depois dou-vos uma história muito engraçada. Eu tinha 2 orientadores, portanto, na minha tese de doutoramento, um americano e um inglês. Então, o americano, o Ed, dizia-me sempre assim: Alexandre, tu vês as coisas muito fechadas. Isto tem que ser visto de uma forma estrutural. Este quadrante, aquele quadrante, aquele quadrante, aquele outro e aquele outro. E depois misturas tudo e depois disto é que vai resultar aquelas coisas. Então, o Ben, que era o inglês, dizia: Alexandre, tu vês as coisas de uma forma extremamente aberta. Então, sim, isto tem que ter um princípio, meio e fim, não é? Portanto, é assim, tu começas por saber que tens de ter uma estratégia. Quais são os elementos da estratégia? Onde é que se vai posicionar? Quais são os resultados? E defines a coisa. É escusado dizer que eu falei muito bem com o Ed, o americano, desde o início. Tive 1 ano e meio para falar bem com o Ed. 1 ano e meio. Ele só me respeitou ao fim de 1 ano e meio. Quando eu levei uma peça de trabalho que ele disse assim: agora falas a minha linguagem. Agora estamos a entender. Portanto, que eu consegui definir a tal estratégia que estava lá a definir. Mas peço desculpa por este triangular um bocadinho pela história pessoal. Mas pronto, o fator fundamental aqui é muito claro. Enquanto não houver uma estratégia, enquanto não se definir como é que os atores vão estar, em que posição vão estar para ser ou não de igualdade, o magistério e as minhas forças que cada um vai ter. Enquanto isto não estiver bem definido, estamos a trabalhar numa nebulosa. Estamos todos a trabalhar numa nebulosa todos os dias. Quem é professor, quem é gestor nos meios do ensino superior, quem é investigador. Portanto, e para isso estamos a trabalhar com mais complexidade, com mais dificuldade. Não é? Portanto, é necessário termos este instrumento. Agora vou propor, portanto, onde é que eu via certas áreas onde eu não tenho dúvidas que a reforma do ensino superior vai ter que seguir. Eu aqui estou mais seguro, ou seja, estou menos seguro na estratégia porque ela não está definida e não consigo perceber bem. Estou muito mais seguro em algumas áreas. A primeira área onde eu estou extremamente seguro, e depois vou explicar porquê mais à frente. O financiamento. Portanto, o financiamento das instituições. Mais uma vez, a experiência internacional, não faço isto de forma, por minha opinião, mas por dados da experiência internacional. O que nós temos atualmente é um financiamento tradicional da instituição de ensino superior, baseado no orçamento de Estado, nas propinas dos alunos e nos pequenos projetos. 85% das instituições em Portugal, de ensino superior, universidades politécnicas, vivem do financiamento tradicional. É escusado dizer que o financiamento tradicional está e continuará a estar em diminuição. Portanto, é escusado. Portanto, é uma tendência estrutural que vai acontecer. Definir uma estratégia para uma instituição de ensino superior, baseada neste quadrante, é limitativo, errado, incorreto. O que temos que fazer em termos de financiamento é extremamente simples, está estudado, os outros já fizeram, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, países nórdicos, países do centro da Europa, Inglaterra principalmente, toda a Commonwealth. Serviço à comunidade, portanto, a instituição de ensino superior presta
efetivamente, na sua vida, no dia-a-dia da instituição, serviço à comunidade, formação especializada nas áreas de competência, serviços às empresas diretos, em parceria com as empresas, extensão à comunidade, outras organizações que não as empresas, autarquias, solidariedade social, serviço à comunidade, financiamento internacional. E sim, não faz sentido que uma instituição de ensino superior hoje em dia baseie o seu financiamento sem no seu orçamento incluir uma larga fatia, e se não tem que preparar uma estratégia há 2, 3 anos para o ter, uma larga fatia de dinheiro estrutural vindo de financiamento internacional. Este financiamento internacional, se estou a pensar, já dou o exemplo mais à frente do Horizonte 2020, portanto o programa de 80 bilhões que vem para a ciência de 2014 até 2020, os programas operacionais que pela primeira vez vão permitir cruzar com a ciência e com a educação e fazer projetos comuns nos programas operacionais, portanto, dos fundos estruturais, e na inovação regional, portanto, ou seja, naquilo que são os projetos de inovação regional podem ser feitos por quem? Principalmente pelas instituições de ensino superior, pelas empresas, e candidaturas aos CREN, novamente, e aos programas estruturais. Chamo a atenção que é a primeira vez que é possível cruzar os financiamentos estruturais desta forma com os financiamentos da ciência. Isto vai ser uma oportunidade única para fortalecer o financiamento. Portanto, eu diria que aquilo que é hoje 100% de uma instituição financiada atualmente, no espaço de 8 anos, vai passar a constituir 1/3 daquilo que deve ser o conjunto. Portanto, esta é uma área, se fosse responsável pela política de reforma do ensino superior, seria uma das primeiras coisas a colocar no documento. Portanto, que era financiamento, linha estratégica do financiamento, futuro estrutural do financiamento, sustentabilidade do financiamento, tinha que avançar para esta linha. Mas vou-vos falar de uma outra área. Já não se faz atividades como estratégicos das instituições de ensino superior sem pensar no espaço internacional. Portanto, ou tem parcerias no espaço mais ou menos internacional, depende da capacidade da instituição, e aqui o que eu quero chamar a atenção tem a ver com a habilidade estrutural. Portanto, por experiência própria, portanto, naquele programa que eu estava a gerir do EIT, do Instituto Europeu de Tecnologia, nós tínhamos consórcios que financiavam sempre, cada um deles, 120 milhões por ano. Portanto, realizavam projetos de 120 milhões. Portanto, no conjunto, 360 milhões. Sabem quantas entidades portuguesas estavam nestes? Eram 300 parceiros. Eram 300. Portanto, cada um tinha aproximadamente 100 num consórcio formado por 100 atores. Sabem quantas entidades portuguesas estavam nestes consórcios? Nenhuma. Estavam uma. Eu sei que não estava nenhuma. Há um problema estrutural. E o problema estrutural base é não temos condições, não temos capacidade de competir e de ir a estes programas. Esta é a resposta standard que se dá. Não está correto. Não está correto. Se não temos condições, isto funciona desta forma. Estas comunidades são comunidades de inovação que obrigam a ter ensino superior, ciência, investigação e empresas. Portanto, são consórcios que obrigatoriamente têm que ter os 3 parceiros. Okay? E isto são os co-location centers, portanto, são as 6 grandes áreas de colocalização destas comunidades. A pergunta que eu faria é: Portugal tem condições para ser um co-location center? A resposta certa será não. Provavelmente não. Na área, provavelmente não. Neste caso, era as TICs? Não, definitivamente não temos. Mas temos condições de ser um membro associado e de candidatar projeto para financiamento no âmbito do consórcio. Começamos por candidatar projetos de 100 mil euros, 200 mil euros, 300 mil euros. E se formos juntar isso à carteira de projetos que são financiados numa instituição, em 4 anos temos €500 mil a ser financiado por isso. Certo? Portanto, a diferença não está-se a pedir que seja líder em comunidades de inovação e conhecimento. Vai haver muito poucas áreas onde poderemos ser. Embora o agroalimentar, por acaso, é uma área onde poderíamos ser. E poderemos ser.
Mas estou a dar uma noção de que a comunidade de inovação e conhecimento primeiro obriga logo aos 3 parceiros. Ensino superior, investigação direta, tecnológica e empresas. Segundo, a estratégia pode ser, não somos os cabeças, os head dos grupos que vão avançar com isto, somos parceiros nos projetos que se candidatam e que avançam para estas comunidades. E esta é a segunda grande linha de força dessa iniciativa. Porquê? Porque a verdade é que estes financiamentos são extremamente competitivos. Ou seja, para candidatar e aprovar um projeto, tem que se fazer passar por eles chamam isto um funil, não é? Portanto, há uma seleção competitiva dos melhores projetos para serem financiados. E ainda bem que assim é, porque se assim não fosse, os 120 milhões de euros que são atribuídos, não é? Não estavam a ser atribuídos de forma correta. Temos dinheiros públicos. Não é? Atenção, que há uma outra característica. Estes 120 milhões de euros que são dados a cada consórcio são dinheiro público. E o consórcio, por contrato, tem que gerar 3 vezes mais. Ou seja, o Estado, a Europa, injeta por ano 120 milhões de euros. E o consórcio tem que gerir 480, 500 mil euros. Vejam bem como é que está montado o sistema. Portanto, ou seja, isto obriga a que... Estão a perceber porque é que estão lá as empresas, não é? Estão a perceber porque é que estão lá os centros tecnológicos. Portanto, o ensino superior, centros tecnológicos e as empresas, no conjunto, têm um efeito de alavancagem 3 vezes maior do que o dinheiro que o Estado, que a Europa, mete nestes projetos. Okay? E isso faz parte de um contrato que é assinado pela Comissão Europeia e o consórcio. E no contrato diz, ao fim de 3 anos, 25% do dinheiro do orçamento é público, é europeu, e 75% é privado, é gerado pelo consórcio. Okay? Portanto, por isso é que o financiamento tem que ser mesmo competitivo. E agora, isto mostra como é que funciona, portanto, são as cabeças, são as pessoas, portanto, ensino superior, investigação, empresas. Empresas. Sempre, sempre. Isto é de facto a única forma de trabalhar, portanto, neste quadro. Agora, a pergunta que se faz é como é que vamos chegar lá? Não é? Portanto, ou seja, vou tentar discutir um bocadinho aqui, naturalmente não temos tempo de discutir de forma exaustiva, mas como é que, primeiro, não temos estratégia. Segundo, temos algumas áreas de força onde somos pouco competitivos, mas sabemos que temos que avançar de nada forma. Como é que vamos dar passos para chegar lá? Eu pus aqui tentativamente alguns exemplos de passos que temos que dar. Não é? Temos que definir a identidade, redefinir as nossas identidades de ensino superior. Ou seja, a nossa missão original nos territórios, do ensino, da investigação e dos serviços, tem que ser operacionalizada e colocada como uma identidade, redefinir essa identidade. Temos que fazer isso. Não é? Tem que vir, em qualquer comunicação de uma instituição de ensino superior, clarificar-se que isto é assim. Nós fazemos isto desta forma diferente. Temos que modernizar administrativamente e gerir profissionalmente as instituições. Não há outra forma de fazer isso. Por todo lado, quem faz a gestão das instituições de ensino superior hoje em dia são gestores. Professores, gestores. Gestores, professores. Combinação de tudo, mas são gestores. Eles gerem dinheiro público, gerem pessoas, gerem financiamentos de forma sustentável. Portanto, gerir, coordenar, financiar projetos, candidatar projetos, obter projetos, obriga a modernizar administrativamente as instituições de ensino superior. Valorizar os ativos. A primeira coisa que uma empresa faz, quando está em dificuldades, eu vou dar o exemplo da empresa em dificuldades porque é a forma mais... Eu não sei se da comunidade quem é que tem experiência empresarial. 2, 3 pessoas. Não sei se tem experiência de empresa em dificuldades. É uma pergunta que em Portugal é levada de forma muito má, não é? Portanto, porque a pessoa se diz que tem experiência de empresa em dificuldades é um horror, não é? Portanto, aquilo é... Portanto, vamos olhar para uma empresa em dificuldades. Uma empresa em dificuldades, o que é que faz para tentar salvar-se da sua solução? Vai ver os seus ativos estratégicos. Vai ver o que é que eu tenho que
faz-me competir e que os outros não têm no mercado e que vou conseguir vender, vou conseguir valorizar para fazer. O que é que têm as instituições de ensino superior de ativos estratégicos? As suas escolas, a sua faculdade. Algumas de são únicas. Vou dar um exemplo, na região, desporto é único, não é? Mas mesmo a nível nacional compete. A agronomia foi única durante umas boas dezenas de anos, não é? Portanto, os ativos estratégicos, quais são os ativos estratégicos que eu tenho? São normalmente as instituições, portanto, e são as pessoas. São as pessoas. Quando a empresa começa a ter que cortar nas pessoas, vai cortando nas pessoas sempre naquelas que não têm valor acrescentado para a empresa. E é a única solução de fazer um desenvolvimento. Portanto, a reforma do ensino superior deve definir claramente se vai por esse caminho ou não. Eu acho horrível o que está a acontecer. Que é dizer-se assim, não há dinheiro, vamos cortar em contratos de trabalho. E depois vamos explicar. Portanto, eu acho preferível dizer assim, não há dinheiro, vou definir uma estratégia de financiamento diferente, vou cortar nestas pessoas durante este período, mas depois o meu objetivo é voltar a fazer crescer e ter estas pessoas porque são ativos estratégicos para a instituição, que é como faz uma empresa. Portanto, os nossos ativos estratégicos e as pessoas são o que eu acho que devia estar escrito na reforma do ensino superior. E que não está. Que não encontro nas linhas da reforma do ensino superior como é que eu faço isto. Portanto, como é que eu vou gerir isto, este problema, esta situação, esta indicação. Reestruturação financeira imediata. Deveria sair uma resolução do Conselho de Ministros a dizer as instituições de ensino superior passam a estar a ser financiadas da seguinte forma. Tendencialmente. Não é? Isto dá uma orientação a longo prazo para que a estrutura de financiamento sustentável das instituições fosse alterada. Certo? Portanto, reestruturação financeira sustentável das instituições. Absolutamente fundamental. E agora vamos ao tema-chave, que é parcerias. Quem não conhece muita realidade empresarial pode ter mais dificuldade nesta área, que é qual é a empresa que faz uma parceria com outra empresa sem ganhar algo em troca? Qual é a instituição que começa a definir parcerias com outras instituições sem perceber claramente o que é que está em causa no resultado da parceria? Okay? Segunda fase. Não é uma parceria, já. É um consórcio. Como é que eu entro num consórcio, que é uma forma muito mais forte de parceria, que obriga, tem obrigações parte a parte, se eu não souber claramente o meu papel, o que eu vou ganhar, o papel da outra instituição, que é que a outra instituição vai ganhar. Ok? Consórcios. Terceira parte. Fusões. Aqui não me arrisco a falar. Porque assim, quem é que faz uma fusão? Quem é que faz uma fusão? Sem ter previamente, não conheço nenhuma empresa, e as que conheço há um nome diferente, que eu já vou dizer qual é, que é um takeover. Não é? Portanto, um takeover é uma empresa que, de forma hostil, adquire outras empresas. Vê-as em dificuldades e adquire-as. E entra no seu ativo. Ok? Como é que se pode fazer a fusão sem estudar a viabilidade toda das parcerias, praticar a viabilidade dos consórcios e fazer fusão? Certo? Aquilo que eu vejo hoje em cima da mesa, peço desculpa pela minha fraqueza e frontalidade, são documentos orientadores sem ter a noção exata do que é que significam estas três palavras. Parceria, consórcio, fusão. Ou eu estou totalmente enganado e não conheço estas definições. Portanto, há aqui qualquer coisa que de facto não joga. Portanto, a parceria, eu não estou a dizer, a negar a necessidade disto, é muito o contrário. Isto é absolutamente indispensável. Agora, é também absolutamente indispensável estar definido. Parceria, consórcio, fusões. Feito um caminho.
feitos estudos de viabilidade, feita a prática e o resultado dos impactos que aquilo vai ter. Vou-vos dar um exemplo do que isto pode ser perigoso. Quando há um processo de consórcio/fusão entre instituições, qual é a primeira medida a tomar? Cortar as pessoas, não é? Certo? Mas pode não ser quanto isso. Segunda medida, deslocar pessoas. Certo? Uma fusão, distribuída geograficamente, desloca-se pessoas. Próxima medida, acabar com recursos ativos estratégicos. Portanto, se houver dificuldade financeira, havia instalações que estavam num sítio, podem ser facilmente vendidas e colocadas noutro sítio. Portanto, há consequências da vida das pessoas, das instituições e da realidade que vão acontecer se não for tida em consideração, de alguma forma estratégica, esta questão da rede dos parceiros. Eu fiz uma intervenção aqui ainda no Conselho Geral, enquanto Presidente do Conselho Geral, que dizia o seguinte, e hoje volto a repeti-la, que é: sim senhor, parcerias, consórcios e fusões, mas não desenhadas a regra de escola. Não desenhadas a regra de escola. Não desenhadas nos gabinetes. Portanto, sim senhor, parcerias, fusões, consórcios, fusões, mas que resultam da necessidade das instituições de as fazerem e que vão ganhar para fazerem e vão fazê-las. E esta é outra área das linhas de reforma do ensino superior. Portanto, isto leva a uma gestão estratégica das parcerias, como é óbvio, das parcerias, consórcios e fusões. Os ingleses, para dar uma ideia de como é que eles fizeram, que é uma forma muito inteligente de fazer, não estou a dizer que deva ser seguido dessa forma, pode-se aplicar a mim. Fizeram isto adotando uma geometria variável. O que é uma geometria variável? É extraordinário. As instituições têm redes de universidades e as redes de universidades formam colégios aplicados a áreas temáticas específicas. Vou dar um exemplo da área alimentar. 3 universidades que se têm competências complementares na área da qualidade alimentar formam um colégio que dá mestrados, doutoramentos, pós-doutoramentos, certo? Faz ações. As 3, mantendo as suas identidades, formam um colégio que presta os serviços porque são complementares na oferta daquela formativa daquela área. Estas mesmas 3 instituições podem ou não fazer parte de uma outra rede mais alargada, noutra área temática diferente, que é o que se chama geometria variável. Parcerias com sócios de geometria variável. A Inglaterra hoje é isto. O ensino superior em Inglaterra hoje é isto. Qualquer pessoa pesquisa rapidamente encontra os colégios que estão a trabalhar na área da nanotecnologia. Não é? Então está um colégio, depois vai-se ver, mas o que é este colégio? Este colégio é uma entidade formada, não um consórcio, formado por 3 ou 4 universidades. Mas espera, está aqui Oxford, está aqui Cambridge, mas eles não são competidores. E elas estão lá, naquela região, não é? E depois formam. Depois há vários níveis. Portanto, há a geometria variável feita ao nível da oferta formativa, há a geometria variável feita ao nível das redes. Porquê? Porque às vezes convém às instituições, quando se candidatam aos projetos europeus, ir com 100 doutorados em vez de ir com 10 doutorados. Não é? E então formam formalmente uma rede. Portanto, geometria variável ao nível das redes e geometria variável, finalmente, ao nível dos consórcios, das fusões. Também, não é? Portanto, é geometria variável. Certo? Portanto, é uma estratégia de geometria variável. Como fazem as empresas. Portanto, ou seja, o modelo é um bocadinho nessa linha. Atenção, isto é para ser criticado. Não é? Portanto, não estou a defender. Se me perguntarem a mim se eu defendo isto, se estamos preparados para isto em algumas instituições, não estou a referir nenhuma em particular, eu diria, talvez, em algumas áreas estejamos preparados para fazer isso, noutras, de certeza que não estamos. Mas a realidade é esta. A Inglaterra passou por um processo de reestruturação completa no ano de 1992. Em 1992 saiu um decreto regulamentar que disse que todo o ensino passa a ser universitário. Em Inglaterra. Ou seja, aquilo que eram politécnicos passaram a institutos politécnicos, universidades politécnicas, e em 1992 apareceu um número de 167 instituições de ensino superior em Inglaterra. Okay? 167. Ainda hoje estão vivas, o que prova que o modelo funciona. Ainda hoje estão lá. Okay?
trabalham de forma diferente, aplicam muitas destas coisas que eu falei. São muito competitivas. Eu fiz um paper que avaliava os indicadores, como é que o dinheiro do Orçamento de Estado inglês chega às universidades. Eles têm para aí uma bateria de 50 indicadores. O número de alunos estrangeiros que a universidade tem nos cursos, o número de professores que dão os cursos estrangeiros, os professores estrangeiros que dão os cursos, o número de spin-offs que saem de empresas que saem dos cursos das empresas. Bem, tem sim, uma bateria de 50 indicadores. E eles são tão racionalistas que medem os 50 indicadores e depois dizem: neste ranking todo, o Orçamento de Estado em inglês dá àquela universidade aquele montante. Pronto. Isto ao princípio foi muito duro, agora está na máquina, no sistema. O que é que faz a Universidade de Southampton com a Universidade de Oxford? Junta-se em algumas parcerias e vai buscar dinheiro para essa vida. Certo? Portanto, ou seja, fez a reforma. Não é? Portanto, é um exemplo de como se fez a reforma. Pensou-se e depois fez-se a reforma. Portanto, e sobre a reforma de ensino superior era esta a minha mensagem essencial. Ou seja, eu acho que isto é uma matéria muito complexa, é uma matéria que precisa de muita estratégia, precisa de muito estudo de habilidade. É uma matéria que precisa de muito benchmarking internacional. Há muitos exemplos internacionais para poder usar como exemplo real. E se calhar é uma área onde podemos avançar de forma mais lenta, mas mais sólida. Se calhar. Não sou responsável pela política de ensino superior, não faço intenções de ser. O que sei é que se calhar podia ser serenidade, alguma mais sustentabilidade. Nestas linhas podia ajudar bastante. Segundo ponto, eu não sei como é que estou em termos de tempo, usando o questionário internacional vai afinar. Porquê é que eu vejo? Por duas, vou dar dois exemplos. A lusofobia. Estou aqui os 8 países irmãos, como se costuma chamar. Os 8 países irmãos. Para mim são mesmo irmãos porque eu sou moçambicano. Portanto, para mim tem muito significado. São irmãos, são pais, tem um significado genético a palavra. Mas também são irmãos por outra razão, porque já trabalhei com todos, exceto estes dois países. Com todos, exceto estes dois países. E o que é que fica desta nossa questão do internacional? Se há duas áreas onde nós temos que fazer cooperação internacional, que é com os países de língua portuguesa e com a Europa. É inevitável. É inevitável. Mas eu vou tentar explicar, no meu ponto de vista, porquê a cooperação com os países de língua portuguesa. Porquê a cooperação com os países de língua portuguesa? Porque nós não exploramos o nosso maior ativo estratégico, que é a língua. Há pouco falei sobre as empresas e a ativo estratégico noutra perspectiva. Agora falo da perspectiva da cooperação internacional dos países de língua portuguesa. Qual é o nosso maior ativo estratégico? É a língua. Mas não é só a língua. Eu aprendi isto de uma professora de História, não foi professora de latim, mas foi uma professora de História, penso que tinha traduzido isto aqui e traduzido. Depois vou voltar um pouquinho atrás. A professora Anabela Antunes, de História Económica, dizia assim: o que caracteriza os povos são a língua, o território e a visão do mundo. Eu não sei se isto não sou um homem com uma cultura suficiente, sou humildemente, considero-me, mas acho que é uma visão muito sintética de caracterizar os povos. A língua, o território e a visão do mundo. E nós, Portugal e os 8 países, temos isto. Temos língua, territórios e visões do mundo idênticas, partilhadas, semelhantes, uma história civilizacional de séculos. Não é? Portanto, esta é a razão por que nós temos que cooperar com os países de língua portuguesa. Portanto, e eu vou traduzir isto em 3 motivos: história, geopolítica e economia. Mais uma vez, a ideia não é só pensar teoricamente sobre isto, mas como é que a gente vai fazer isto? Bem, historicamente, não será necessário tentar explicar, mas geopoliticamente eu acho que é. E eu dou um exemplo muito interessante em anglo-saxónico. Ao contrário de uma boa parte portanto, isto fala sobre a questão da língua e do ativo estratégico que é a língua.
Este ativo é um ativo extraordinário. Se eu aqui vou falar de 400 milhões de pessoas, a Europa tem aproximadamente a mesma dimensão, no seu conjunto. Mas esta língua é falada em 4 cantos do mundo. É a grande diferença. Isto aqui, o português é a segunda língua mais falada na Europa. Aqui as estatísticas às vezes confundem. Não sei se é a quinta, se é a sexta língua mais falada no mundo. Confesso que as estatísticas às vezes confundem. Ouço sítios a dizer a quinta, outros a dizer a sexta, e não tenho medo de ir. Agora, que temos isto como grande ativo estratégico, temos e temos que o valorizar. Portanto, aí é absolutamente essencial. E a grande diferença é que está de forma distribuída e pervasiva ao nível estratégico global. É aí que está o ativo. Distribuída de forma pervasiva ao nível estratégico global. Houve um país que me impressionou nesta estratégia da questão de utilizar a geopolítica para isto. Como sabem, vou dar um exemplo mais uma vez em inglês, peço desculpa. Como sou moçambicano, portanto, e como também sou moçambicano, também aderiu à Commonwealth, portanto, também sou anglo-saxónico por essa via, portanto, tenho aqui uma série de linhas que me levam sempre para essa via. O Reino Unido promoveu uma guerra, ninguém é a favor de guerra. Pelo menos essa é a minha visão. Mas houve uma que eu fui favorável para mim. Foi a Guerra das Falkland. Porquê é que ele promoveu a Guerra das Falkland? Não promoveu. Thatcher deu o futuro político dela por essa guerra. Porque geopoliticamente referenciada era o único ponto no mundo que não estava controlado pelos ingleses. Não estava. Sofreu muito Inglaterra com a perda da Índia e de Hong Kong. Porque, geopoliticamente, a Inglaterra continua a gerir geopoliticamente o seu quadro de referência neste espaço. E foi por isso que a Thatcher não teve dúvidas. A Thatcher não teve dúvidas. É para lutar pelas Falkland até o fim. Certo? Eu não estou a defender a Caixa da Guerra, o que eu estou a defender é o interesse geopolítico da cooperação com os países da língua portuguesa. Defender, extinguir o Instituto de Camões. Extinguir o Instituto de Camões. Ou fundir o Instituto de Camões. Sem nunca ter estado num país a perceber-se o que é que o Instituto de Camões faz para a divulgação da língua, é porque nunca se teve fora de Portugal. E eu assisti a isto. O Instituto de Camões, nesta diáspora dos 8 países da língua portuguesa diretos, ser fundido com outra instituição que não vem da mesma língua. Perdeu-se a valorização do ativo estratégico que era a língua nesta geopolítica distribuída. Perdeu-se completamente. Foi uma medida desastrosa. Última área, a cooperação económica. Eu sou uma pessoa que junta eu junto muito o perfil de académico, de gestor e de política governamental. Portanto, eu costumo dizer que faço parte de uma geração tripartida. Mas há uma área absolutamente essencial. Os projetos de cooperação têm que ser projetos rentáveis, têm que ser projetos económicos, competitivos. E podemos fazê-los, ou seja, nós somos competitivos com os 8 países da língua portuguesa, porque já temos aqueles ativos estratégicos, e podemos financiar projetos e fazer projetos. Portanto, a via não é a diplomacia. A diplomacia económica, isso era nos anos dos pós-segunda guerra. Hoje não estamos nessa área. Hoje estamos a dizer assim, vamos colocar 20 técnicos altamente especializados em agroalimentar, não é? No Lubito, para daqui por 2 anos ganharmos projetos lá de 10, 20, 30, 40, 50 milhões. Não é? Portanto, passar da diplomacia económica a localizar pessoas, recursos, ativos, a desenvolver os projetos e depois as pessoas lá. Portanto, ou seja, a questão da língua como valor ativo, da história, civilizacional, a questão geopolítica e a questão económica, quanto a mim, são os 3 fatores fundamentais para promover a cooperação dos países da língua portuguesa. O que é que isto tem a ver com as instituições do ensino superior? Tem a ver com a organização de um plano de atividades, não é? Um plano de atividades que inclua projetos com os países da língua portuguesa
projetos económicos, rentáveis economicamente, com ações naquela linha de financiamento que eu falei de formação especializada, projetos que vão buscar serviços às empresas, etc. E que façam o caminho para os países da língua portuguesa. Para todos os países da língua portuguesa. Vai longe o tempo em que se andavam a financiar projetos para as pessoas irem conhecer Cabo Verde. Ou ganhar-se alguns tostões em Moçambique, ou em Angola. Vai longe o tempo. Porque nós não conseguimos fazer isso. Portanto, os outros países também estão a competir connosco, claro. Portanto, o Brasil compete connosco com a língua portuguesa. Compete, é pior que nós, mas compete diretamente. Os países, dou-vos o exemplo, só em Angola, os chineses, o Canadá, os ingleses, a África do Sul, naturalmente, competem e se nós vamos lá fazer ações de formação para ganhar as tostões e para conhecer o território e ver aquilo, não temos hipótese. Portanto, o que temos é alavancar projetos estruturantes lá, economicamente rentáveis, e vamos levar para o final da conversa, em parceria, no triângulo entre o ensino superior, centros tecnológicos e as empresas, em parceria no triângulo, e chegar lá e ganhar os projetos. Temos os melhores valores ativos, temos a língua, a visão, o território, comuns e conseguimos ganhar. Eu posso dizer com algum orgulho que eu ganhei um projeto recentemente em Angola, pessoalmente, de uma forma absolutamente inesperada, e a pessoa, portanto, que é um projeto pequeno, uma dimensão pequena, mas disse-me diretamente, eu ganhei um projeto depois de ir lá e da pessoa olhar nos olhos e dizer assim: o Alexandre fala a mesma língua que eu falo, tem a mesma visão do projeto que eu tenho e tem a competência económica para fazer o projeto nos timings que eu preciso e vai fazê-lo. Ponto final. E foi assim. E eu ganhei um projeto lá dele, olha, ganhei um projeto, as outras consultoras estavam a concorrer com uma equipa muito mais pequena. Certo? Portanto, é possível fazer e a via é a cooperação dos países da língua portuguesa nesta linha. Na Europa é diferente. Na Europa as coisas estão mais burocratizadas, mas também são mais simples, porque a pessoa conhece as coisas. Portanto, ou seja, a Europa definiu um programa de financiamento há 7 anos, totalmente programado. Portanto, há um pacote enorme de 960 bilhões de euros para o quadro 2014-2020, dos quais 80 bilhões são para a ciência e para a inovação, que é o Horizonte 2020. Ok? Portanto, e a Europa, com base nestes elementos, portanto 80 bilhões para o Horizonte 2020, num quadro de 960 bilhões. Como eu disse, há uma grande diferença neste novo quadro de fundos europeus. E essa grande diferença vai na linha daquilo que temos estado aqui a falar, que é os investimentos em ciência e educação têm que ser conducentes, têm que levar a crescimento económico, têm que levar a competitividade das empresas, emprego e crescimento económico. Portanto, esta é a premissa base do financiamento da Europa neste momento. Portanto, se um projeto de investigação não leva a crescimento económico, criação de emprego ou desenvolvimento empresarial, não é para ser financiado. Okay? Portanto, mudou a estratégia, é claro. Porquê? Porque fizeram os gráficos, perceberam ao longo do tempo que os países que investiam mais em investigação e desenvolvimento tinham também mais crescimento mais rápido e, portanto, isto tem que ser em conjunto, tem que ser financiado desta forma, tem que ser assim, tem que ser conhecido. Ok? Portanto, e isto é uma diferença muito grande, porque vai levar a que as candidaturas aos projetos europeus passem a ser feitas nas comunidades de inovação e conhecimento, ou seja, ensino superior, centros tecnológicos e empresas. Isto já não é uma necessidade, é uma obrigatoriedade. Portanto, ou seja, já só se consegue obter financiamento na Europa desta forma, praticando as comunidades de inovação e de conhecimento. Portanto, ou seja, e isto mudou os quadros. Portanto, eu estou a referenciar-me àquilo que está definido, porque a Europa é muito burocrata. Portanto, a Europa define um quadro de 2014-2020 e o que vai fazer é aquilo. Portanto, 2014-2020 vai fazer aquilo. O que nos facilita, porque nós neste momento, qualquer gestor sabe o que é que vai acontecer de 2014 a 2020. Portanto, pode planear, pode programar, pode fazer atividades, pode pôr as coisas a funcionar de tal forma. Ok?
Segunda grande diferença, concentrou-se naquilo que eles chamam Societal Challenge, portanto, desafios sociais. O que é um desafio social? As TICs são um desafio social. O envelhecimento ativo é um grande desafio social. As matérias-primas são um desafio social. A mobilidade é um desafio social. Portanto, ou seja, a perspectiva passou a ser a seguinte. As mudanças climáticas é um desafio social. Ok? O objetivo passou a ser dizer assim: eu não ando aqui a financiar milhares de projetos para a pesquisa do impacto da batata no território XYZ, não é? Mas vou ver que impacto é que isto tem no envelhecimento ativo. Ok? Portanto, a orientação dos fundos passou a ser o desafio social. Todos os programas estruturais e os programas de ciência na Europa estão todos orientados para os desafios sociais. Okay? Quando eu digo todos, estou a exagerar um bocadinho, também, mas é só para dar a força à situação. E isto é muito bom, porque vai permitir, dar um exemplo muito concreto, que uma escola superior agrária se junte com uma escola superior de saúde e com a escola superior de gestão e em conjunto programem uma atividade para atacar o desafio social do envelhecimento ativo. Como, não é só esta escola daqui, eu estou a falar da escola na rede de cooperação internacional e na forma de fazer. Portanto, mas é uma alteração dramática, porque vamos financiar as coisas por desafios sociais. Então, eu estou altamente expectante em um ou dois grandes desafios sociais. No mundo, ninguém é mais competitivo que a Europa no envelhecimento ativo. Ninguém. Sabem porquê? Estou a envelhecer. Ninguém é mais competitivo que nós. Portanto, nós podemos ser líderes mundiais. A próxima Microsoft do envelhecimento ativo devia nascer da Europa. Como nasceu o Siemens aqui há uns tempos, umas décadas atrás. Portanto, no agroalimentar, portanto, que é um desafio social, que é food, portanto, não é food, é food for the future, portanto, um food for the future, portanto, a alimentação do futuro, a Europa é muito competitiva. Mas eu não estava a pensar na Europa, eu estava a pensar na Europa com os 8 países da língua portuguesa. Então aí não é muito competitivo. Aí é líder, se quiser. E pode e deve nascer, as empresas globais deveriam nascer daqui, por essa via. Portanto, o desafio social é uma coisa maravilhosa, é extraordinário. Portanto, e o programa quadro 2014-2020 está programado desta forma. Está orientado desta forma. Portanto, é assim que vai ser atribuído o dinheiro, é assim que vão ser feitos os financiamentos. Portanto, agora vem a grande surpresa, que é aqui a parte da indústria. 3 minutos. Bom desafio. 1/3 dos dinheiros vai ter que ser gasto com a indústria, o que é também uma grande alteração estrutural. Ou seja, isto vai obrigar as empresas a serem obrigatoriamente parceiros ativos nestas redes. Vai ser eu diria que é uma grande mudança. É que aquilo que era a excelência da ciência do passado, que eram os financiamentos de 20 anos de financiamento europeu, passou a dar origem a um triângulo onde os desafios sociais e a indústria são absolutamente essenciais. Okay? Portanto, grande desafio. Controlei muito mal o meu tempo, vou passar por cima daquilo que é menos importante, que é como é que eles vão fazer isto? Vão tentar simplificar. A simplificação é a forma, um dos grandes formas de agenda para que possa ir ao último ponto, que é as 5 falácias. Vou correr as 5 falácias de forma muito rápida, porque já falei delas na introdução. 2 minutos. Grande desafio. Vou percorrer as 5 falácias. Mas como falei em todos eles, portanto, eu acho que é facilmente perceptível. Temos que ter estratégia, portanto, vamos ter que romper com os ciclos curtos. Okay? Ciclos governativos, 4 anos ou 8 anos, não interessa para nada. Vamos ter que romper com os ciclos curtos. Vamos ter que fazer inovação, vamos ter que pôr
as empresas a trabalhar com o ensino superior. Não há outra forma. Os financiamentos não vão ser conseguidos assim. Tudo isto vai passar pelas empresas como toda esta inovação. Vamos ter que entrar em redes de cooperação. Eu sugiro que seja pela via dos países da língua portuguesa e pela Europa diretamente. Certo? A quadratura do círculo não falei muito, mas obviamente, eu chamo ensino, ciência, tecnologia e inovação a fazer esta quadratura, fechar esta quadratura do círculo. E, finalmente, vamos voltar ao princípio, que é tudo isto tem que ser feito nos territórios. Ou seja, as comunidades vão ter que ser criadas, estas redes vão ter que ser criadas nos territórios. Onde aquilo vai ser aplicado. E pronto, ficava por aqui. Portanto, é para ver. Obrigado.